estão aqui, né, nessa mesa companheiros que estão tentando aqui dar uma retomada na ideia de constituição e, quer dizer, criação e consolidação de um núcleo capixaba da Auditoria Cidadã da Dívida. Não é uma iniciativa que começou agora, já teve outros momentos. Então, a gente abre, antes de passar a palavra para Maria Lúcia, a gente abre a palavra aqui para que as entidades possam fazer uma saudação. Desejando aí que esse debate surta bons efeitos daqui para frente, né? Porque aqui é só criação do núcleo, né? É o início do processo aqui da gente, um processo permanente de debate sobre o assunto, né? Nós bancários aí lutamos contra um sistema financeiro, né? Que detém aí cerca de 1/4 da dívida, né? Diretamente. Então a gente tem todo o interesse em tratar desse assunto, né? Então, no mais, é um bom debate aí, que a gente consiga sair daqui e fortalecer aí os trabalhos do núcleo, né, e espalhar pelo Estado essa nossa iniciativa. Agradecer aí a presença de todos que estão aqui, agradecer ao atendimento ao convite da comissão da Maria Lúcia Fattarelli, por estar aqui hoje conversando um pouco com a gente aí, e a participação do Síndico Público vem no sentido de que a direção entende de que não tem como a gente fazer política pública para os trabalhadores, da necessidade dos trabalhadores, sem discutir essa dívida que consome quase da metade do orçamento da União e grande parte do orçamento dos estados. Então, a gente entende que política pública para atender a necessidade dos trabalhadores passa de forma prioritária por um debate e por uma auditoria profunda, uma auditoria verdadeira da dívida e a inversão do orçamento exatamente para atender a necessidade da população. Não tem como fazer política pública sem a gente fazer a inversão no orçamento como ele está sendo posto ultimamente. Então, assim, esse é o compromisso da direção do Síndico Público, de estar junto com os demais companheiros dos outros sindicatos, fazendo essa discussão com a sociedade, levando esse debate para todas as comunidades, todas as organizações, e fazer uma grande força-tarefa aí para que a gente passar a compreender melhor por que essa crise está colocada aí dessa forma e compreender também melhor por que a auditoria não é feita até hoje, ainda que tenha previsão constitucional para isso. Então, esse debate para a gente é primordial para, entre outras coisas, esses pontos que a gente está trazendo aqui. E eu lembro muito bem, na década de 90, esse tema estava muito presente nos movimentos sociais, nos partidos que se colocavam no campo da esquerda. Setores aderiram ao campo da sereia. Hoje, esqueceram. Mas ainda tem setores que não aderiram ao campo da sereia, que são resistentes a esse tema, porque quando falta investimento para a juventude na área da educação, a população na área da saúde, né? E a gente começa a perceber que, apesar de ser um tema abstrato, mas ele é fundamental. Isso veio à tona agora, com a medida provisória 608, se não me falha a memória, que colocar lá uma emenda, né? E aí a gente começa a compreender que aquela emenda beneficiou alguém, né? Foi a Massa Faria do Bamerindos aí. Então, essa é bem recente agora. Então, um bom debate para todos e a gente começar a compreender, e não podemos esquecer desse tema, que já teve presente, mas, como eu reafirmo, o canto da sereia, né, conduziu alguns e tampando o ouvido, mas alguns ainda tamparam o ouvido. Um bom debate para todos. A gente fica muito feliz de estar podendo estar realizando esse evento aqui no Instituto. E a ideia de compor o núcleo e de fazer parte do núcleo tem tudo a ver com a educação pública e de qualidade que o IFES carrega como marca e que sofre ano a ano ataques constantes.
A auditoria da dívida pública parece, e aí tem alguns alunos do Instituto ali, né? Muito legal ter aqui, parece um tema distante. E aí vocês vão perceber que é um tema distante, mas que os efeitos já são sentidos aqui. Nós já podemos sentir os efeitos desse problema que contamina, que toma grande parte do orçamento da União. E os efeitos eles são sentidos com a retração da expansão, que sofre com isso, a expansão que assistimos aí nos últimos 10 anos da Rede Federal de Ensino, e agora não apenas na retração, mas também no sucateamento de algumas unidades que são historicamente de excelência. A gente tem exemplos aqui nesse campus e em diversos campos do Estado. Então, é preciso que a gente se aproprie desse debate, que a gente se aproprie desse tema e que isso possa virar um tema que seja conversado no dia a dia dentro da escola, dentro das salas de aula, nas mesas de bar, em todos os espaços. Porque então a gente vai ter capacidade de realizar a pressão popular que precisa ser feita para que essa auditoria seja feita e aí sim a gente consiga retomar o crescimento do processo educacional, retomar o crescimento da educação pública. Mas que a gente não tenha dúvida, existe um projeto muito bem elaborado de sucateamento da educação pública. Esse projeto está em andamento. Em São Paulo, fechamento de escolas, ele começa a ser estabelecido agora no Espírito Santo também, com fechamento de escolas, e a justificativa é a crise, e a gente sabe que não é a crise. A gente sabe que existe verba, existe orçamento, e ele não é aplicado. E a dívida pública vai explicar boa parte disso. É bom que a gente esteja atento, que a gente é muito bom ter a Maria Ilustratória aqui para trazer esclarecimento para a gente. Muito obrigado. Mais alguma organização, alguma entidade quer fazer uso da palavra? E é muito importante que nós estejamos aqui unindo os nossos sentimentos, porque tudo começa com sentimento, unindo e dando esse testemunho do desejo do campesinato de se unir à cidade por um Brasil melhor, por alimentação saudável, por pensamentos que edifiquem, né? E eu quero saudar você, Maria Lúcia. Eu conheci você através da revista Caros Amigos, pelo teu trabalho que você fez, se não me engano, no Equador, né? E você é uma esperança para nós. Obrigado pelo teu trabalho. O que eu pretendo fazer aqui hoje é uma apresentação geral sobre a conjuntura do país, não é? Dentro desse enfoque do seminário, a corrupção e o sistema da dívida, porque se formos perguntar para a população hoje por que o Brasil não dá certo, todo mundo está com esse foco na corrupção, né? Então, a corrupção e o sistema da dívida é um contraponto muito interessante, parabenizo aí pelo tema. E a apresentação que eu vou fazer em relação à questão do ajuste fiscal, porque é o que estamos vivendo, né? Para começar o debate, eu só queria relembrar a situação do nosso país. Que país é o Brasil? Brasil não é qualquer país. Brasil é um gigante. É considerado hoje a 9ª economia mundial. Já fomos considerados a 7ª. Há pouco tempo éramos a 7ª. Em função dessa queda do PIB, estamos sendo considerados 9ª economia mundial. Mas nós somos o país mais rico do mundo em recursos naturais. Nós temos, por exemplo, a maior reserva de nióbio do mundo. Nióbio, muita gente nem sabe o que é nióbio. É um mineral especialíssimo, dizem que vale mais do que o ouro, porque aeronaves, satélites, usinas nucleares só funcionam com essa liga do nióbio. O Canadá tem 2% do nióbio do mundo e garante saúde e educação de graça e de extrema qualidade para a sua população. O Brasil tem 98% das reservas de nióbio do mundo.
A exploração do nióbio aqui é feita de forma totalmente opaca. Ninguém sabe. Vocês já viram alguma notícia nos grandes jornais sobre o nióbio? Ninguém fala isso. Então, é só para lembrar as nossas riquezas. Nós temos a terceira maior reserva de petróleo do mundo, com possibilidades de nos tornarmos a primeira, a partir das descobertas do pré-sal. Esse dado é da Associação dos Engenheiros da Petrobras e do Sindicato dos Petroleiros. Nós temos a maior reserva de água potável do mundo, a maior área agriculturável, riquezas minerais e terras raras que só existem aqui no Brasil, riquezas biológicas, extensão territorial e falamos o mesmo idioma. Isso também é uma grande riqueza nossa. Eu costumo contar que eu estive na Bélgica, um país do tamanho de Alagoas, do estado de Alagoas. Falam 3 idiomas diferentes e são como 3 países em um. Não se entendem, são inimigos entre si. Chegaram a ficar 2 anos sem presidente da República porque não entrava num acordo qual seria a língua do presidente da República. Imaginem a riqueza do Brasil com essa extensão territorial e a mesmo idioma. Temos um clima favorável. Nesse momento, o hemisfério norte está em grande parte debaixo de neve, com inverno pesado, e nós aqui podemos plantar e colher o ano inteiro. Era para alimento aqui no Brasil ser baratíssimo, né? Com essa extensão territorial, com essa água e clima favorável, né? Potencial energético, industrial, comercial e, acima de tudo, uma imensa riqueza humana e cultural. Então, essa daí é a realidade do Brasil. É a nossa realidade palpável. Tudo isso aí é concreto. Não é nenhum discurso, tudo isso aí é concreto. No entanto, apesar dessa realidade, qual é o cenário? Nós estamos aqui num palco de um teatro, né? É um cenário. Qual que é o cenário? É um cenário de crises, crise econômica que nós chamamos de crise econômica seletiva, porque alguns setores, cadê dos sindicatos bancários? Ali. Os bancos, por exemplo, não estão em crise. Os bancários sim, os bancos, os bancos não, né? O que está em crise? A economia real. Nós estamos passando por desindustrialização. A nossa indústria já ocupou 27% do PIB brasileiro. Atualmente ocupa apenas 9%. É por isso que está faltando emprego, principalmente para a juventude. Nós estamos com queda na atividade comercial, desemprego, redução salarial, privatizações. Continuam as privatizações e até o PIB do país está encolhendo. Crise social decorrente dessa crise econômica seletiva, crise política e ética sem precedentes, crise ambiental gravíssima. Nós estamos vivendo nesse momento aqui no país uma crise ambiental decorrente de um modelo de exploração mineral predatória. Eu coloco ali a foto de Bento Rodrigues, uma cidade que existia e que foi soterrada. Eu publiquei um artigo, depois, quem não leu ainda, terrorismo ambiental e dívida ecológica. Porque o que aconteceu e o que está para acontecer, porque vocês sabem que tem outra represa maior ainda, que já está com trinca, e que o presidente da Samarco já falou na televisão que está com trinca, que corre risco iminente de romper. Isso é ou não é terrorismo?
Se isso não for terrorismo, nós temos que modificar até a definição do terrorismo que está lá no principal dicionário do mundo, o Hawais. Porque terrorismo é isso, é impor a vontade utilizando prática de terror. E o que está por trás desse desastre? A vontade de obter lucro a qualquer custo, no menor espaço de tempo possível, e dane-se a natureza, dane-se as pessoas, dane-se o meio ambiente, né? Então, depois vocês acessem aí terrorismo ambiental e dívida ecológica, para ajudar a divulgar, porque nós é que temos que pressionar, porque os políticos financiados por mineradoras estão aí, ó, caladinhos, esperando o financiamento das próximas eleições aí. Bom, dentro desse conjunto de crises, crise econômica seletiva, crise social, política e ética e crise ambiental, qual é a pauta no país? Ajuste fiscal. Só se fala em ajuste fiscal. Ajuste fiscal de que forma? Corte de investimentos e gastos sociais. Estão sendo cortados investimentos na saúde, na educação, em todas as áreas sociais. Já foram feitos cortes de mais de 80 bilhões de reais esse ano, e agora a Dilma anunciou que vai cortar mais 10. E apesar disso, desses cortes, de aumento de tributos e da continuidade das privatizações, a dívida pública não para de aumentar. E apesar dessa crise toda, o capital ainda avança. Enquanto nós estamos sofrendo cortes na educação, na saúde, etc., os juros estão nas alturas. A taxa Selic, que é a taxa básica, aumentou 30% das eleições para cá. Estava em 11%, que já é uma taxa absurda, e agora está em 14,25%, a taxa básica. Mas nós vamos ver daqui a pouco a outra tela, os títulos estão sendo vendidos por muito mais. Então, os juros subindo, o lucro dos bancos subindo. Como é que pode a economia toda em queda, a economia real, e o lucro dos bancos batendo novos recordes? Eu até coloco a foto ali, ó, do G1. Mesmo diante de crise, o lucro dos bancos não para de subir. Que mágica é essa? Que a indústria em queda, comércio em queda, o PIB do país encolhendo e o lucro dos bancos em ascensão. É evidente que está havendo uma transferência de recursos públicos para o setor financeiro privado. E a engrenagem que faz essa transferência é o sistema da dívida, tá? Continuamos aí com abuso na utilização de mecanismos financeiros. Isso aí é importante explicar, por exemplo, esse swap, que aparece nos jornais como se fosse uma fatalidade, né? O Banco Central tendo prejuízo nas operações de swap. As pessoas, em geral, passam, porque ninguém sabe o que é swap, nem querem ler, né? E já usam essas nomenclaturas para isso mesmo, para ninguém ler e não decifrar o que está por trás disso. Vocês sabem o que é swap? É simplesmente um contrato que o Banco Central faz com bancos privados e grandes empresas, importadoras e exportadoras, que querem fazer uma espécie de seguro em relação à variação do dólar. O dólar estava baixo, não estava? O dólar esteve a 2, até menos de R$2. Todo mundo sabia que o dólar ia subir. O que o Banco Central fez? Ele entendeu que se todos esses setores, bancos e grandes empresas, que queriam comprar dólar, se eles comprassem uma certa quantidade de dólar, isso poderia incentivar a subida do câmbio de uma forma muito rápida.
E de acordo com o entendimento do Banco Central, isso poderia provocar inflação. Isso é altamente questionável, tá? Então, o que ele fez? Ele disse para esses setores, não comprem dólar, não. Assine esse contrato aqui comigo, é o contrato chamado swap, que se o dólar subir, eu te pago a diferença. O dólar subiu, o Banco Central está tendo que pagar a diferença, está tendo prejuízo. Se somarmos os resultados negativos de setembro do ano passado a setembro desse ano, vocês sabem qual é o prejuízo total nesse período? Total de resultados negativos? 207 bilhões de reais. E quando dá resultado negativo, como é que o Banco Central honra o pagamento? Ele simplesmente, Tesouro Nacional, me entrega títulos da dívida. Entrega títulos da dívida e paga. Eu pergunto a vocês, o que o Brasil recebeu com essas operações de swap? Pelo contrário, perdeu. Mas essa operação gerou dívida pública. Entenderam? Gerou dívida pública. Então, nesse cenário de crise, nós estamos tendo aí um verdadeiro abuso nesses mecanismos financeiros que geram dívida pública e transferem recursos principalmente para o setor financeiro privado. Outro tipo de abuso, operações compromissadas. Já ouviram falar nisso? Elas também são chamadas de operações de mercado aberto. Como são essas operações? O Banco Central entende que se tiver muita moeda em circulação, isso gera inflação. É outra coisa questionável. Por exemplo, aqui no Brasil, esse volume de moeda em circulação é chamado base monetária. A base monetária aqui no Brasil é de apenas 5% do PIB. Todos os grandes países do mundo têm injetado moeda na sua economia, ativando investimento, ativando ciência e tecnologia, educação, pesquisa, etc. De tal maneira que a base monetária nos Estados Unidos, China, Japão, países europeus, está em cerca de 40% do PIB. 40%. E aqui no Brasil, 5%. E o Banco Central entende que qualquer quantidade de moeda nos bancos que ultrapassa esse limite de base monetária vai gerar inflação. Tá? É teoria, gente. É teoria forjada em Chicago. Tá? Nós agora costumamos falar do pessoal que pensa dentro da caixotinha de Chicago. É um caixotinho. E é uma teoria insana. Porque vejam bem o que o Banco Central está fazendo. Tudo que ultrapassa 5%, ele recolhe essa moeda e entrega título da dívida para os bancos. Título da dívida que vai pagar o maior juro do mundo. Vocês sabem quanto que nós temos nesse tipo de operação? Quase 1 trilhão de reais. E mais, eu pergunto a vocês, o que aconteceria se o Banco Central não enxugasse esse quase 1 trilhão de reais? Se deixasse esse 1 trilhão lá na caixa dos bancos? Vocês acham que os bancos iam guardar esse dinheiro na gaveta? O que os bancos iriam fazer? O que os bancos iriam tentar fazer? Eles iam tentar emprestar, correto? Só que a população não está disposta a pagar os juros de 200%, 400% que os bancos querem cobrar do mercado. O que os bancos teriam que fazer? Teriam que reduzir os juros. Então, juros de mercado aqui no Brasil é esse abuso por
conta desses mecanismos financeiros. Política monetária do Banco Central, feita em obediência aos organismos internacionais que exigem isso, tá? Então, vejam bem, no cenário de crise para a economia real, nós temos aí o aumento do lucro dos bancos em função desses mecanismos e dos juros abusivos, correto? Gerando dívida, ao mesmo tempo que transfere os recursos para o setor financeiro privado. Eu costumo agora trazer a foto dos quadros do Banco Central, porque os números que saem na grande mídia não são os números corretos. O volume de títulos, está dando para vocês enxergarem ali da primeira coluna, 2015, janeiro, 3 trilhões e 200. O volume de títulos da dívida interna brasileira em janeiro deste ano era 3 trilhões e 200 bilhões. Vocês conseguem enxergar ali em setembro, que é o último dado divulgado, quanto que chegou? 3 trilhões e 800. Então, quanto que a dívida cresceu esse ano? 600 bilhões de reais. Gente, 600 bilhões é o que a dívida cresceu em 9 meses. Em 9 meses. Eu pergunto para vocês, se a dívida fosse, porque todo mundo imagina que a dívida é um aporte de recursos, né? Todo mundo pensa isso porque na nossa vida pessoal só existe dívida se existe uma entrega, correto? Eu só posso dizer aqui, Lujan, você me deve 100. Ela vai falar, como? Que dia que você me emprestou esse 100? Correto? Na nossa vida pessoal é assim. Eu pergunto para vocês, se a dívida cresceu 600 bilhões, nós teríamos que ter recebido um aporte de 600 bilhões, correto? Se nós tivéssemos recebido um aporte de 600 bilhões em 9 meses, nós estaríamos em crise, gente? Nós teríamos aí dinheiro para tudo quanto é investimento. 600 bilhões de reais. Então, peraí, a dívida cresceu 600 bi. Qual é a contrapartida dessa dívida? É por isso que depois de 15 anos investigando a dívida pública, no Brasil, tanto a dívida federal como a dívida de estados e municípios, em outros países também, nós determinamos que existe um sistema da dívida, que é o nome aí do seminário, sistema da dívida. Sistema da dívida é a utilização do endividamento às avessas. Esse dado prova isso, tá? A dívida cresce e a gente não sabe qual é a contrapartida da dívida, tá? O rombo das contas públicas não está nos gastos sociais que estão sendo cortados. O rombo das contas públicas está no lado da dívida, no lado financeiro do orçamento, que está intacto. No meio dessa crise toda, dessa crise seletiva, por que não reduzem os juros? Não, isso não está na pauta. Pelo contrário, né? Os juros vinham subindo, até esse absurdo. A taxa Selic já está em 14,25% porém, os títulos estão sendo negociados a 16,4%. Está aí a foto do leilão do dia 29 de setembro. A desculpa do Banco Central para essas taxas de juros absurdas é o controle inflacionário. Mentira, gente. Mentira. As taxas do Brasil são altas por uma opção de transferir recurso público para o setor financeiro privado, nacional e internacional. Não existe justificativa técnica, política, econômica, jurídica para essas taxas de juros praticadas no Brasil. Não existe. Tá? É abuso mesmo.
Eu pergunto para vocês, o que provoca a inflação no Brasil? Preços administrados. Quais são os preços administrados? Nós temos a gasolina mais cara do mundo, a telefonia mais cara do mundo, a energia mais cara do mundo. E isso é que tem provocado a inflação no Brasil e o preço de alimentos, decorrente de uma política agrícola totalmente equivocada. Em vez de incentivar a produção de alimentos, produz commodities para exportação, né? Então, os juros altos não combatem o tipo de inflação que nós temos no Brasil. Eu pergunto para vocês, subir juros faz baixar a gasolina, preço da gasolina? Não, não tem nada a ver. Subir juros faz baixar o preço da energia? Não tem nada a ver. Então, não tem justificativa. E a questão da base monetária restrita, aquilo que eu expliquei, dos 5%, para controlar a inflação, é outra grande mentira, né? Se aqui no Brasil é 5%, nos outros países é 40%. Vai reduzir para controlar a inflação? Não, está reduzindo para remunerar sobra de caixa dos bancos. De tal forma que tudo que ultrapassa os 5% da base monetária, o Banco Central enxuga, entrega título da dívida. O que significa isso na prática, gente? Significa remuneração de toda a sobra de caixa dos bancos, sem risco. Para que o banco vai correr risco de emprestar para um pequeno empresário que quer começar uma indústria, um comércio, etc.? Para que vai emprestar para um pequeno agricultor, para correr risco? Coloca a taxa de juros lá em cima, 200% a 400% ao ano, porque ele tem ali a garantia da remuneração dos títulos da dívida. Então, esse é o problema do Brasil. Isso aí é que amarra o Brasil, impede investimentos e tudo mais. Nos últimos 12 meses, nós pagamos 510 bilhões de juros sobre a dívida do setor público consolidado, quer dizer, todo o setor público, União, Estados, Previdência, Banco Central, empresas públicas, todo o setor público consolidado. 510 bilhões, gente, R$500 bilhão de juros. Como é que pode? Um país que está cortando a educação, que está fechando escolas, pagar R$500 bilhão de juros? Olha, ou a gente acorda para isso, ou então para de reclamar. Para de reclamar, deixa. Porque é um escândalo, gente. É um escândalo. Como não enxergar isso? Esse ano, de janeiro a setembro, a dívida cresce 600 bilhões. Está na cara a contrapartida ali, não está? Se nós pagamos 510 de juros, nós estamos pagando, gerando dívida para pagar juros. Estamos criando um monstro. E esse monstro só está servindo para obrigar a entrega contínua de patrimônio. Se vocês olharem toda a legislação que autorizou privatização aqui no Brasil, desde Collor, passando por Fernando Henrique, Lula e Dilma, toda a justificativa para todas as privatizações até hoje foi pagar a dívida pública. É a desculpa. É a desculpa. Então você gera dívida e depois amarra o país, corta gastos para pagar o juro e ainda entrega patrimônio. É isso, né? Esse ano, até outubro, nós já gastamos 938 bilhões com juros e amortizações da dívida. Onde é que nós vamos parar? O resultado é esse aí, ó. O resultado é esse orçamento federal, que destinou ano passado 45,11% para juros e amortizações da dívida. Para a educação, 3,73%. Saúde, 3,98%.
Ciência e tecnologia, 0,28. Saneamento. Olha aí por que nós estamos aí com essa epidemia provocada pelo Aedes aegypti e transmissão de diversas doenças graves, comprometendo inclusive gerações futuras. É falta de saneamento. 0,02 ali do orçamento federal para saneamento. Estados e municípios destinam parte dos seus orçamentos também para saneamento, mas não está sendo suficiente, né? Então, aquele gigante Brasil que eu apresentei lá na primeira tela, toda aquela riqueza, olha o nosso país amarrado. E, gente, eu preciso alertar vocês, essas telas vão ficar disponíveis, quem quiser copiar, apresentar para os seus familiares, para os seus alunos, coletivos de sindicatos, etc., está à disposição. Vocês vão ouvir muita gente dizer, esse gráfico está errado, porque ali naqueles 45 tem a tal da rolagem, que é entrada de título e saída de título. Sabe o que nós descobrimos desde a CPI? Uma grande parte dos juros está sendo pago com nova dívida, como nós vimos ali nos números também. Então, tem que somar ali o que o CIAF, o Sistema Oficial de Contabilidade Pública, indica como se fosse amortização, mas aí, nessa parte da amortização, estão incluídos também juros, a parte da atualização monetária, que é parte dos juros, é parte do rendimento, está sendo contabilizada como se fosse amortização. Então, nós temos que somar juros e amortizações, por causa dessa jogada que estão fazendo aí para viabilizar a emissão de título para pagar juros, tá? Esse gráfico mostra também por que a Previdência é tão atacada. Toda semana vocês vão ver na mídia, déficit da Previdência, rombo da Previdência. Vocês não vão ver rombo da dívida, não. Vocês vão ver rombo da Previdência. A Previdência, gente, junto com a seguridade, junto com a assistência social e a saúde, esses três pilares, Previdência, saúde e assistência, compõem o que se chama Seguridade Social. E a Seguridade Social é superavitária. Ano passado sobraram 53 bilhões de reais na Seguridade. O governo não apresenta em separado o orçamento da Seguridade, com a arrecadação da COFINS, da Contribuição Social sobre Lucro Líquido, etc. Como é que ele calcula o déficit? Ele pega só a contribuição da folha e todo o gasto da Previdência. E as outras contribuições, que inclusive o trabalhador que paga, a COFINS embutido em tudo que compra, etc. Não aparece. Então, por que esse ataque à Previdência? Que a Previdência é deficitária, etc, etc. De onde que os bancos querem tirar mais recursos do orçamento? É da saúde, da educação, que estão com menos de 4? Onde que ainda tem recurso para tirar? É da Previdência. Por isso esse ataque à Previdência no país, tá? Bom, olha aí, quem ganha com isso? Olha o gráfico do lucro dos bancos. Ano passado superou 80 bilhões e esse ano, eu já mostrei ali a foto da notícia, ainda está subindo mais. Bom, nesses 15 anos aí de auditoria cidadã, a principal evidência que nós conseguimos revelar foi a existência desse sistema da dívida. O funcionamento do endividamento público às avessas. Em vez da dívida representar um aporte de recursos, ela apresenta uma contínua subtração de recursos que são transferidos para o setor financeiro, tá? É um sistema que se reproduz internacionalmente, em outros países,
se reproduz internamente no âmbito de estados e municípios. A principal característica do sistema da dívida é a ausência de contrapartida real. É o caso do swap, por exemplo. Qual que é a contrapartida para o país dessa dívida gerada para cobrir prejuízo do swap? Não tem. Qual é a contrapartida dessa operação de mercado aberto, a compromissada com os bancos? Não tem. Simplesmente para remunerar banco. Então, esse é o sistema da dívida que privilegia principalmente o setor financeiro. Como é que funciona o sistema da dívida? Nós representamos aí, por esse conjunto de engrenagens, porque um setor vai movendo o outro. Por exemplo, o modelo econômico. As metas do nosso modelo econômico são, por exemplo, o pleno emprego? A vida digna para todas as pessoas? Não. Quais as metas do modelo econômico brasileiro? Superávit primário, que é o quê? Economia forçada para pagar parte dos juros. É o ajuste fiscal. E controle inflacionário, daquela forma que eu mostrei que não controla a inflação brasileira, que apenas serve para aumentar juros e transferir mais recursos para o setor financeiro, são os privilégios financeiros. Então, o modelo econômico, ele é voltado para garantir o privilégio financeiro para a dívida, tá? Essa mordida de quase metade do orçamento federal todo ano, porque todo ano, gente, é quase a metade do orçamento federal para a dívida, tem todo um aparato legal, entre aspas, porque são leis votadas por um sistema político eleito por esse setor. Olhem agora essa denúncia que você que falou, Antelmo, o Antelmo que falou dessa medida provisória, que está na mídia, né? Está denunciando que foi aí beneficiando o Bamerindos. É aí, é um sistema político financiado por esse setor que vai votar um conjunto de normas para garantir isso aí. A corrupção, então, ela é intrínseca ao modelo. Olha esse exemplo aí dessa medida provisória. Isso não é corrupção, não? Você colocar uma norma legal lá para fazer com que determinado setor não pague tributos? Isso é corrupção das grandes. A transformação de parte dos juros em amortizações para maquiar e permitir a produção de mais dívida, isso é mega corrupção, é corrupção de bilhões por ano. E, ao mesmo tempo, a corrupção interessa ao modelo, porque essa corrupção que sai nos jornais serve para iludir a população. Como eu falei no início, se perguntarmos hoje ao povo brasileiro, por que o Brasil não dá certo? Quantas pessoas vão responder, é por causa do sistema da dívida? Quantos vão responder isso? E quantos vão responder? É por causa do mensalão, do petrolão, entendeu? Então, a corrupção é fundamental para esse modelo. Ano passado, a dívida consumiu 3 bilhões por dia. Isso dá uns 22 mensalões. 22 mensalões por dia. Inclusive sábado, domingo, feriado, dia santo. 22 por dia. E a mídia não fala nisso. Claro, quem financia? Quem financia a grande mídia? Essas informações que nós estamos falando aqui vocês não vão enxergar na mídia. Até o dado, até o valor da dívida sai maquiado. Eles colocam nos jornais a dívida líquida, maquiada, tá? Os organismos internacionais, FMI, Banco Mundial, dirigem esse processo. Dirigem o sistema da dívida no mundo inteiro, tá? O resultado é uma dominação financeira com graves consequências sociais. Nós temos aí o sistema da dívida atuando nos estados.
É o mesmo esquema, gente. A gênese desse refinanciamento da dívida dos estados está em carta do FMI. O endividamento também sem contrapartida, um refinanciamento que exigiu a privatização do patrimônio dos estados e, inclusive, assumindo o passivo dos bancos. Vocês querem ver o que aconteceu aqui? O valor da dívida do Estado do Espírito Santo, que foi refinanciada lá em 98, foi 387 milhões. Está dando para enxergar ali? 387? É o valor da dívida refinanciada, tá? Só que é o valor da dívida do Estado. Só que o valor refinanciado lá em 98 foi 647. Ora, o que foi aqueles 260 milhões a mais ali? Como é que se chamava o Banco do Estado aqui? Oi? Banestes. O Banestes é um dos poucos que não foi privatizado, né? Porém, oi? São dois. Mesmo não tendo sido privatizado, uma parte, o passivo do Banestes, virou dívida aqui do Estado. 260 milhões. Que passivo é esse? Alguém sabe? Alguém sabe aqui dos sindicatos bancários? Alguém sabe que passivo é esse? Vocês estão pagando. Tá? A dívida do Estado era 387, que também ninguém sabe que dívida é essa. Por isso que nós queremos fundar um núcleo aqui, para saber, primeiro, o que era aquele 387, que dívida era aquela? Segundo, que passivo é aquele ali, 260 milhões do Banestes, que virou dívida do Estado. De tal maneira que lá em 98, o total refinanciado foi 647 milhões. As condições desse refinanciamento foram tão onerosas que todo ano o Estado dedica cerca de 13% da receita líquida real, essa é a regra geral, e a dívida interna, só interna, eu não pesquisei a dívida externa, essa tarefa é do núcleo, a dívida interna do Estado do Espírito Santo chegou em agosto desse ano a quase 5 bilhões, 4 bilhões 896. Vocês sabiam disso? Olha aí. Que dívida é essa? Como é que uma dívida que era 387, o Estado paga todo ano para a União, porque se não pagar, a União retém o fundo de participação, então o Estado com certeza pagou todo ano, e essa dívida chega a quase 5 bi. Então essa é uma tarefa para o núcleo aqui do Espírito Santo, decifrar que dívida é essa, como é que essa dívida cresceu, qual que é a contrapartida, porque vocês estão pagando. Então, vocês têm direito, no mínimo, de saber que dívida é essa, né? Diversos mecanismos estão gerando dívida. Emissão de títulos para pagar a dívida, os juros elevados, os mecanismos financeiros que eu mencionei, o swap, as operações de mercado aberto, emissão de título para comprar dólar especulativo que entra no país, emissão de dívida para cobrir prejuízos operacionais do Banco Central. Vocês sabiam que em 2009, o Banco Central teve um prejuízo de 147,7 bilhões de reais. Bilhões. Isso não saiu em nenhum jornal. Isso aí foi coberto com dívida pública. E depois que a dívida é gerada, gente, vem juros em cima, vem encargos,
né? E ajuste fiscal para pagar, tá? Recentemente, nós descobrimos um mero remanejamento estatístico, uma classificação de dívida interna comprada por estrangeiros, o FMI mandou classificar como dívida externa. E lá no manual do FMI, a forma como ele manda calcular a variação cambial gera uma obrigação para nós. Veja bem, o estrangeiro vem aqui, compra o título que paga o juro mais alto do mundo e o FMI ainda manda classificar como dívida externa, porque foi comprada por estrangeiro, e nós ainda vamos pagar para ele a variação cambial. É isso que está acontecendo. Essa é a corrupção institucionalizada. Nós temos que denunciar que todos os órgãos que deveriam estar fazendo a auditoria da dívida se omitem. O Congresso Nacional se omite, o Tribunal de Contas da União se omite. Depois de tanto denunciarmos isso, esse ano foi feito um relatório pelo Tribunal de Contas da União, enumerando mais de 30 irregularidades e sugerindo a realização da auditoria. Pela primeira vez. Controladoria Geral da União respondeu por escrito para a CPI que nunca foi feita a auditoria da dívida. E o Ministério Público Federal, que deveria estar olhando isso aí, mas embarca nessas teorias colocadas aí pelo setor financeiro e acha que está tudo bem, né? Não enxerga o que está acontecendo no país. Nós temos que denunciar também o descumprimento de vários princípios constitucionais. Todo ato público tem que ser transparente, todo ato público tem que ter motivação. Nós não sabemos nem quem são os detentores dos títulos da dívida, isso é considerado um dado sigiloso. O Banco Central só divulga em números globais, e nesses números globais, os bancos detêm 50% dos títulos da dívida. Tá? Quando eles consideram 25%, é porque eles não computam as operações de mercado aberto. Que os títulos são entregues para o Banco Central e o Banco Central entrega para os bancos. Tá? Quando computa a dívida toda, é 50% com bancos. Cerca de 15%, 16% com fundos de pensão, fundos de investimento e com estrangeiros. Né? Nós queremos saber por que nós compramos títulos da dívida externa com ágio, que pagou cerca de 70%. Eu pergunto aqui, quem faz isso? De chegar lá, pagar uma conta adiantada e falar, quero te pagar 70% a mais. Gente, quem faz isso? Pois o Tesouro fez com a dívida que nós estamos pagando. Quais dívidas privadas, inclusive dívidas de bancos, foram transformadas em dívida pública e nós estamos pagando? Quem recebeu os 207 bilhões lá de diferença de swap que o Banco Central pagou? Quem recebeu? Quem está recebendo ali os juros das operações de mercado aberto? E etc, etc, etc. São várias perguntas que nós estamos pagando. E nós deveríamos procurar essas respostas, né? Tudo isso que a gente está falando aqui não teria a menor importância se não tivesse impacto social, impacto na vida das pessoas. E esse impacto é inaceitável. O Brasil, nona economia mundial, o gigante riquíssimo, é considerado hoje o país de pior distribuição de renda do mundo. É o país mais injusto do mundo, onde o fosso social entre ricos e pobres é o mais cruel do mundo. Nós somos o 79º no ranking do respeito aos direitos humanos, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano divulgado pela ONU. Nós somos o penúltimo no ranking da educação. E parece que querem que sejamos o último, né?
fechando escolas, tratando professores do jeito que tratam nesse país. Parece que querem que sejamos o último. Isso não é um acaso, gente. A educação é a base para tudo, não é? Somos o 128º no ranking do crescimento econômico. Então, esses dados nos empurram para ver o que está errado com o nosso país. Não é? Olha, é uma situação que nós não podemos achar que isso aqui não tem a ver com cada um de nós. Cada um de nós é responsável por isso aqui. É o nosso país. É a nossa casa. Se nós não nos importarmos com isso, quem que vai se importar? Então, essa é a questão. Qual é a saída? A saída que nós colocamos é a da auditoria. Por quê? Quem está pensando no Brasil, está ali, ó, é o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Todo ano eles fazem o acompanhamento da política monetária. Eu traduzi uns trechinhos desse documento. O primeiro item da recomendação é autonomia, independência do Banco Central, com mandato para os diretores, independente do poder político. Querem de vez que o Banco Central fique entregue para banqueiros, porque hoje, se nós tivéssemos um presidente da República estadista, era só dar ordem. Chegar lá no Banco Central e falar, acabou a farra. Agora, vamos botar essa política monetária nos eixos. Se passar essa legislação aí de Banco Central com mandato independente para os diretores, aí pode eleger quem for, que o Banco Central vai funcionar lá de forma totalmente autônoma do poder político. É entregar de vez para o sistema financeiro, né? Vai ficar muito mais difícil rever as coisas. Por isso é que a gente está denunciando isso. O FMI e Banco Mundial exige a perseverança da política de controle inflacionário, da forma que é, né? Com juros altos, controle da base monetária, que não controla a inflação e garante, e vai por aí afora. O Banco Mundial, por sua vez, entra como uma praga em todas as áreas: educação, saúde, previdência, modelo tributário, moradia, saneamento, água, meio ambiente, agricultura, modernização de entidades públicas, mineração, florestas. Fazem projetos para todas essas áreas. E está tudo indo do jeito que nós sabemos, né? Eles fazem, na verdade, um mapeamento e depois vêm as grandes corporações explorar. Entendeu? E amarrando o país. Amarrando o país, né? Inclusive, identificamos atuação sofisticada, com projetos como identificamos em Belo Horizonte, com a PBH Ativos. Vários estados, várias prefeituras estão criando uma empresa paralela, uma empresa independente, uma sociedade anônima. Eu não sei se já tem aqui em Vitória ou no estado do Espírito Santo. O poder público, nós identificamos em Belo Horizonte, passa patrimônio para essa empresa, cede servidores, cede serviços de informática, jurídico e etc. Oi? Tá. De tal forma que é uma laranja do setor público, tá vendo? E o que ela faz? Ela emite papéis, emite debêntures, que são semelhantes a títulos da dívida. É uma obrigação financeira, que vai inclusive remunerar com juros. Nós estamos alertando para isso, porque isso aqui é um projeto, uma espécie de assessoria. E lá no caso de BH, PBH Ativos, vocês sabem quem que está negociando essas debêntures? O BTG Pactual, tá? Só gente boa envolvida. Então, é uma atuação em favor do sistema financeiro, inclusive com esses projetos, tá? O FMI sempre atuou em defesa dos bancos. Lá na década de 80, quando brigávamos fora FMI,
O FMI detinha o crédito, olha lá, aquela listinha verde do gráfico, está vendo? É a dívida com o FMI. Os maiores credores sempre foram os bancos, essa parte vermelha do gráfico aí. Então, o FMI sempre atuou, desde a década de 80, quando entrou aqui, em defesa dos interesses dos bancos. Tá? A dívida que nós estamos falando aqui, a dívida externa, já alcança 556 bilhões de dólares. É verdade que grande parte dela é contraída pelo setor privado, mas não foram poucas as vezes que dívida externa privada se transformou em pública e grande parte dela tem ali o aval, né, do Banco Central. É um processo que inicia da década de 70 para cá. A dívida interna, eu já mostrei o gráfico, ela explode a partir do Plano Real. O Plano Real, que é elogiado por vários economistas. Você se lembra que no início os juros Selic foram parar em 45%? Como elogiar um plano que aplica juros de 45%, gente? Isso é uma loucura, tá? Isso aí fez a dívida explodir lá no início e depois é muito fácil fazer ela continuar crescendo, né, por meio desses mecanismos que eu já apresentei para vocês. O que nós queremos com a auditoria é resposta a perguntas muito simples. Nós queremos saber que dívida é essa, quanto realmente tomamos emprestado e quanto é referente a esses mecanismos financeiros que geram dívida sem qualquer contrapartida, como nós vimos alguns aqui. O que realmente devemos? Quem contraiu essas obrigações? Quem se beneficiou? Qual a responsabilidade dos credores e dos organismos internacionais? Nós entendemos que uma auditoria é que será capaz de responder a essas questões, né? A auditoria está prevista na Constituição Federal, a sociedade já se mobilizou para o cumprimento da Constituição, realizou um plebiscito no ano 2000, foram colhidos mais de 6 milhões de votos. Os resultados foram entregues ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e nada aconteceu. Porém, a Auditoria Cidadã da Dívida foi criada a partir desse plebiscito, né? Tudo que produzimos está na nossa página. O principal passo aqui no Brasil foi conseguir essa CPI da dívida na Câmara dos Deputados. Essa CPI foi criada no finalzinho de 2008, funcionou até 2010, identificou graves indícios de ilegalidade, de ilegitimidade. Foi produzido um relatório, entregue ao Ministério Público, estão ali os números dos processos, ó, e nada acontece. Por quê? Porque quem paga a conta, que somos todos nós, a grande maioria estamos calados. Então, enquanto quem paga a conta está se sacrificando, está pagando, quem está recebendo vai se importar? Claro que não. Nós que estamos aí pagando a conta com tanta injustiça, é que temos que tomar providência, né? O Equador deu uma lição de soberania ao mundo. O presidente Rafael Correa criou por decreto uma comissão para fazer auditoria. Diante das ilegalidades, o que ele fez? Uma oferta soberana ao mercado, de recomprar a dívida por no máximo 30% do valor. Qual foi a grande surpresa? O mercado financeiro entregou os títulos, recebeu os 30%, assinou um termo que nunca entraria na justiça, seja foro nacional ou internacional contra o Equador. O Equador anulou 70% de sua dívida externa em títulos. Olha o resultado. Esse gráfico mostra a comparação dos gastos sociais, em azul ali, com os gastos com a dívida, as colunas vermelhas, de 2000 em diante. Veja ali no ano 2000, gasto social era 1/3 do gasto com a dívida. Olha ali a partir de 2008, quando
nós entregamos o relatório, o Rafael Corrêa suspendeu o pagamento lá em 2008 e destinou aquele valor todo para saúde e educação. Em 2009, quando ele anula, olha para onde cai o gasto com a dívida. A equação se inverte, gente. Os 70% passa a ser gasto com a dívida e 30%, os 70% que eram gastos com a dívida, vão para gastos sociais. E a dívida fica com menos de 30%. Olha lá. O gráfico evidencia isso, certo? Então, o Equador mostrou a eficácia da ferramenta da auditoria, desde que haja vontade política, né? Aí nós temos que ver como ele foi eleito e os compromissos para chegar ao poder, né? A Grécia também teve uma auditoria da dívida, porém o Tsipras capitulou. Nós tivemos uma oportunidade de fazer um relatório preliminar. Esse relatório preliminar identificou o funcionamento do mesmo sistema da dívida. De 2010 para cá, a Grécia não recebeu dinheiro, a Grécia recebeu papéis, reciclando os papéis podres que estavam nos bancos, que tinham provocado aquela crise lá de 2008 nos bancos. Isso tudo foi provado no relatório de auditoria. Infelizmente, o Tsipras deixou isso de lado e assinou o terceiro acordo, que vai piorar ainda mais a grave situação da Grécia. Eu publiquei um artigo, Tragédia Grega esconde segredo de bancos privados. Quem quiser ler, ele está disponível na internet. Fala um pouco do trabalho que nós fizemos lá. Em relação à Grécia, o país, devido a essa interferência do FMI, Banco Central Europeu, bancos privados no país, Comissão Europeia também, o país, gente, teve uma queda no PIB de 25% em 5 anos. 1/4 da economia do país desapareceu. Como é que essa política pode ser justificada? 1/4. Queda no orçamento, desemprego recorde, 70% das mulheres jovens e 60% dos homens jovens estão desempregados na Grécia. Nas outras faixas, 30% de desemprego. Por conta do desemprego, uma migração brutal. As pessoas vão embora do país em busca de emprego. Fechamento de vários serviços públicos. As creches, por exemplo, deixaram de existir. As mulheres estão desempregadas, para que creche? E vários outros serviços públicos. Redução de salários, redução de aposentadorias e pensões, sob a justificativa de encolhimento do orçamento. E eu chamo a atenção aqui dos servidores públicos federais. O que é o orçamento com déficit apresentado pela Dilma ao Congresso? É um orçamento encolhido. Na Grécia, foi o orçamento encolhido que justificou corte de aposentadorias, de pensões e de salários. Contra-reformas, que nós também já estamos assistindo aqui, privatizações. Lá na Grécia tem um site, essas letrinhas aí, ó, HRADF. Se vocês colocarem isso aí no Google, vocês vão ver um site tipo Shoptime. Só que o que está à venda? Terras, ilhas, empresas. É humilhante, né? Degradação social com famílias vivendo do lixo em plena Europa e suicídios. Gregos estão se suicidando em plena praça pública. Colocam cartazes. Eu não sou louco, mas eu quero doar minha vida para denunciar essas medidas insanas. Eu não sou louco, mas não quero virar um peso para os meus filhos. E vai por aí afora. Gente, isso aqui mostra a total ausência de escrúpulo desse modelo, dessa política, dentro desse momento do capitalismo financiarizado em que estamos vivendo e que utiliza a dívida pública. A dívida pública é o mecanismo de praticar esse escândalo aqui, ó.
que está acontecendo lá na Grécia uma verdadeira crise humanitária, né? Bom, como é que nós vamos enfrentar esse sistema mundial, que é um sistema que permeia a imensa maioria dos países? Nós temos que ter estratégias de ação. O primeiro passo é conhecimento, porque se as pessoas nem conhecem esse esquema, passam batido, né? Passam batido, embarcam aí nessas políticas equivocadas de ajuste fiscal dessa forma como está sendo implantada aqui no Brasil. É isso que está enterrando mais ainda a economia, entendeu? E ainda com políticas equivocadas, como CPMF, tudo equivocado. Agora, a gente só pode enfrentar isso aí se a gente conhece, não é? Porque senão nós vamos dar os passos na direção errada. Então, conhecimento da realidade. Mobilização social consciente. A partir do conhecimento da realidade, nós teremos uma outra mobilização social. Não massa de manobra, mas sim uma mobilização consciente. Partir para ações concretas. Vamos participar dos núcleos da Auditoria Cidadã. O núcleo é um espaço para aprofundar o conhecimento, não só dessa dívida federal, mas também da dívida local, como eu apresentei aqui, que está a situação do Estado, que também tem uma dívida, e entender todos os meandros disso, por exemplo, como o modelo tributário está relacionado, não é? Se nós tivéssemos um modelo tributário justo, que realmente arrecadasse tributando os ricos, não haveria espaço para endividar. Nós teríamos os recursos suficientes. Então, tudo isso, gente, os temas estão interligados. Participar do curso, estão abertas as inscrições para mais uma turma do curso da Auditoria Cidadã da Dívida. Tem lá um pedido de contribuição, mas quem não, estudantes e quem não tiver recurso, quem tiver desempregado, pode lá, tem uma opção para mandar um e-mail, nós vamos procurar atender a todos os pedidos, tá? Façam o curso que a gente disponibiliza, um curso à distância. Nós temos que reivindicar a auditoria da dívida com participação cidadã. Vocês já imaginaram se essas empresas privadas de auditoria vierem auditar a nossa dívida? O resultado deve ser que está tudo certo e ainda temos que pagar mais. Nós temos que formar muita gente para vigiar e realizar essa auditoria de forma cidadã. Por isso, todo esse nosso esforço de fazer eventos, cursos, livros, etc., né? O que nós precisamos? O que nós queremos? Sair do cenário de escassez. Esse cenário de escassez, gente, que não tem dinheiro para investimentos, não tem dinheiro para remunerar dignamente a classe trabalhadora, isso é cenário. Nós temos que sair desse cenário e passar a viver na realidade desse país marcado pela abundância, tá? Mas para isso, nós vamos ter que trabalhar muito, né? Para contribuir, a Auditoria Cidadã tem feito algumas publicações, alguns estão aqui à disposição nesse seminário, e com isso eu concluo agradecendo aqui por essa oportunidade, deixando essa frase aí do Marx, para nos inspirar. A emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos. A responsabilidade é de cada um de nós e todo mundo é necessário. Tá? Muito obrigada e fico à disposição aí para responder as perguntas que vocês tiverem. Muito grata, gente.